Shalom, shalom, meus diletos amigos, prontos para mais um estudo no livro do Apocalipse. Hoje nós vamos para o capítulo 13, um capítulo maravilhoso. Aqui, esse livro que às vezes eu uso para consulta, né, nomes e números bíblicos, né, existe uma relação dos códigos bíblicos numéricos, né, e outros. Então, o que significa 13? Vamos voltar um pouquinho. Lembra quando a gente estudou o capítulo 11, que eu expliquei sobre que existe um código, por exemplo, né, no atentado no World Trade Center, foi no dia 11, as duas torres. E o capítulo 11 fala justamente das duas testemunhas, né, mártires. 13 também é um código, existe um código. Por quê? Porque a gente encontra na Bíblia com uma frequência enorme o 13, capítulo 13, verso 13, o número 13 associado com a rebeldia, com a rebelião. Tá? Então 13 é um código bíblico para rebelião. E nesse capítulo 13, então, aparece, aliás, né, dois personagens terríveis, né, a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. Então essas duas bestas, uma política e uma religiosa, convergindo, né, para a adoração a Satanás, elas estão então descritas justamente nesse capítulo 13, que é o número, o código para a rebeldia, tá bom? E você conhecer esses códigos, né, nos auxilia a viver melhor, a ter mais discernimento, né? O cientista Isaac Newton, ele teve o dom, né, fantástico, maravilhoso de interpretar a realidade. Por isso ele fez um trabalho monumental, né, na sua vida, interpretando a natureza. E isso não se aplica só à natureza, né? Explicar a natureza foi só uma extensão do grande trabalho dele, que a sua maior parte foi na pesquisa bíblica, né? Newton era fluente em hebraico, fluente em grego, e a contribuição dele é enorme, né? Inclusive ele escreveu sobre os livros de Daniel e Apocalipse, né? Eu não terminei de ler, mas até onde eu li, simplesmente maravilhoso. Ok? E antes da gente começar então a nossa leitura e estudo propriamente ditos, eu tenho a imensa, grande honra de divulgar o CD do meu pai, Sublime Amor. Tá? Não é só o título, esse CD foi feito com muito amor, gravado e produzido profissionalmente. E você pode adquiri-lo entrando em contato comigo pelo meu e-mail. Não tenha dó de acionar o e-mail, tá bom? Ten, com N no final, ten.alopes@gmail.com. Natal tá chegando e você pode adquirir para os seus amigos, não deixe para a última hora, tá bom? Você ter uma coisa de qualidade tocando na sua casa. E você pode receber também, sem ser o álbum físico, né? Você pode receber já os arquivos em MP3, eu mando para o seu e-mail. Em qualquer caso, o álbum físico ou simplesmente os arquivos em MP3, o valor é apenas R$ 15. Né? Com esse valor você não compra, né, em muitos lugares nem um sanduíche, tá bom? Então não deixe de colocar coisa boa na sua casa. Aproveita para presentear os seus amigos aí nesse Natal e em qualquer época, tá? São hinos clássicos da hinologia evangélica. E também quero divulgar esse livro do meu amigo Adão José Pereira, capelão, e Rir é Coisa de Gente Séria. Ele é autor de vários livros e esse aqui eu achei fantástico. Você não pode deixar de ouvir a piada do homem que comia pólvora, a piada do capelão, que eu fico rindo por dias. É só lembrar, eu começo a rir e ele é um contador assim como ninguém. Você pode entrar em contato com ele pelo Twitter dele, CPL de capelão, né? CPL Adão José, sem os acentos, tá? CPL Adão José. Então vamos lá, para o nosso estudo de hoje, eu consultei bastante a apostila do pastor Gilson Pinho, consultei outros materiais também, mas me ative mais a esse, e uma dúvida aqui que eu tirei no Novo Testamento Interlinear Analítico. Então, se você olha lá o começo, né, do verso, né, capítulo 13 começa assim: e postei-me sobre a areia do mar. Postei-me. Quem se postou sobre a areia do mar? O apóstolo João. Tá? Então esse é o manuscrito majoritário, que é o melhor manuscrito grego que existe. E eu aproveito essa oportunidade para corrigir, porque no vídeo anterior eu falei que a tradução do Dr. Wilbur Pickering
para o cavalo amarelo, Apocalipse capítulo 6, né, aqueles 4 cavaleiros, o cavalo amarelo, eu tinha dito que a tradução dele era amarelo nojento, tá? Depois eu fui ler de novo e é pálido nojento, tá? Então eu vou colocar essa errata na descrição desse vídeo aqui. Então a melhor tradução para aquele amarelo, para aquela cor, né, que é cloros, é pálido nojento, tá bom? Enfim, vamos então para a nossa leitura. Eu vou estar usando aqui a versão textual expositora do evangelista Jim Swaggart, tá bom? Vamos lá então. Eu tirei a dúvida sobre como começa esse verso, porque a Almeida, a nova Almeida atualizada, já escreve assim: e o dragão se postou sobre a areia do mar. Né? Mas o melhor manuscrito grego é bem diferente. É o apóstolo que se postou sobre a areia do mar. Estava tendo uma visão que a gente já estudou em Apocalipse 12, a mulher vestida do sol e da lua, que representa Israel. Bom, vamos então à nossa leitura. Eu me parei sobre a areia do mar. Vi uma besta subir do mar, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. Então a besta tinha quantas cabeças? 7. 7 cabeças. Quantos chifres? 10. Em cada chifre tinha um diadema. Não é bem uma coroa, né? Então é um diadema, que é um símbolo de autoridade, tá? Então essas cabeças, né, elas são reinados, né? Mas a gente vai ver mais adiante. Então a besta que ele viu saía de onde? Do mar. Tinha 7 cabeças, 10 chifres. Chifres, que é um símbolo bíblico para autoridade, tá? E então, sobre esses chifres, então, 10 diademas. E sobre as suas cabeças, são 7 cabeças. Cada cabeça tem um nome de blasfêmia. É uma coisa assim horripilante, não é? E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão, a gente já sabe quem é o dragão, é Satanás, não é? E o dragão deu-lhe o seu poder. O dragão dá o poder para a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Tá? Então você viu que ele compara, que ele descreve essa besta de 7 cabeças. Né? A gente até usa uma expressão monstro de 7 cabeças, deve vir daí, né? Então essa besta terrível com 7 cabeças e 10 chifres, sobre cada chifre tem um diadema, ela tem características de animais. E essas características, e esses animais, inclusive, já foram descritos, né, muitos e muitos séculos antes do apóstolo João, pelo profeta Daniel, quando esse sábio judeu estava exilado na Babilônia. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá? Então, olha aí, ó. A besta, dragão aí, com 7 cabeças, né, tendo 10 chifres. E aqui a visão do animal, olha só, parece um leopardo, pé de urso, não é? Então, vamos explicar isso. Em Daniel, no capítulo 7, o apóstolo Daniel tem uma visão. Né? Vamos conferir essa visão? Daniel, capítulo 7. Não vou ler tudo, né? Mas é bom que a gente veja do que se trata aqui. Tá? Olhava eu em minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Aparece mar também. E 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Olha só. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu estava olhando, as suas asas foram arrancadas e foi levantado do chão, e ficou sobre os seus pés à maneira de homem, e foi-lhe dado um coração de homem. E eis que outro segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado e tinha 3 costelas entre os seus dentes. E lhe foi dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei a olhar, e eis que outro animal, semelhante a um leopardo,
que tinha 4 asas de ave em suas costas, este animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, olhava eu ainda nas visões da noite, e eis que o quarto animal, aí olha o que ele fala do quarto animal: espantoso e terrível, e muitíssimo forte, o qual tinha uns dentes grandes de ferro. Ele devorava e esmiuçava, e as sobras pisava com os seus pés. E era muito diferente de todos os animais que tinham sido antes dele. E tinha 10 chifres. Quantos? 10. Né? Então nós já vimos isso. Né? Agora, né? Muitos e muitos séculos depois, o apóstolo João tem uma visão onde aparecem todos esses elementos aqui. Então, o último animal, que é terrível e espantoso, o mais terrível de todos, com dentes de ferro, que a tudo pisava, esmiuçava, tinha 10 chifres. E olha só, estando eu a contemplar os chifres, eis que outro chifre pequeno subiu entre eles, e diante dele foram arrancados 3 dos primeiros chifres. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandezas, ou uma tradução melhor ainda, que falava com insolência, tá? E agora não vou mais, ele vai explicar isso aqui, tá bom? Então você viu aí, eu coloquei em paralelo, tá? Essa estátua aqui, que foi um sonho de Nabucodonosor, do rei da Babilônia, onde Daniel estava. E aqui as visões que Daniel teve, tá? Então ele sonhou com esses animais aqui saindo do mar. E é dado a explicação para ele, tá bom? Então a gente vê que o sonho que Nabucodonosor teve de uma estátua, né, as partes dessa estátua era de diferentes metais, e Deus deu a revelação para Daniel do que significava essa estátua. Então a gente hoje consegue ter esse discernimento, né? Que o sonho foi como o rei Nabucodonosor viu, né? E Deus mostrou para Daniel como ele vê. Então o que o rei Nabucodonosor viu, e que foi interpretado por Daniel, né, pela ação do Espírito Santo, é como o homem vê, que são os reinos da terra. E essas feras terríveis aqui, esses monstros, é como Deus vê, tá? Como é que são os reinos da terra? São monstros, são coisas terríveis, opressoras, né? Devoradoras de pessoas, exploradores dos pobres e exploradores da humanidade, assassinos, sanguinários, um pior que o outro. E o pior vai ser justamente o último, que a gente vai ver hoje, tá bom? Então foi dada a interpretação para Daniel. Então acompanhe comigo aqui na imagem. Olha, a cabeça dessa imagem, dessa estátua que o rei Nabucodonosor viu, é a Babilônia, né, que foi um grande império da antiguidade. Todos esses impérios que Nabucodonosor viu foram impérios que assolaram Jerusalém, tá? Então Nabucodonosor estava na época dele, né? Então ele não presenciou a interpretação do restante, tá? Mas a cabeça era justamente ele, né? O reinado dele, ele e o reinado dele. Então a cabeça da estátua, a cabeça de ouro, foi o Império Babilônico, que na visão de Daniel foi representado por um leão alado. Não é curioso? Porque o símbolo da Babilônia, né, a gente vê lá nos restos arqueológicos, né, é justamente um leão alado, né, o símbolo mais famoso da Babilônia. Então, tá aí, um leão alado, tá? Após o Império Babilônico, sucedeu o Império Medo-Persa, né, onde a Pérsia foi o lado mais forte desse império, ok? E ele foi, na visão de Nabucodonosor, no sonho de Nabucodonosor, a parte da estátua que corresponde a esse império é o peito e os braços, né? Mas na visão de Deus, esse império é um urso terrível, né, que devora muita carne. Ele tinha 3 costelas na cabeça. Desculpa, 3 costelas na boca. Daniel também, ele só teve a visão, ele não viu isso historicamente, porque ele está lá na época de Nabucodonosor ainda, né? Nós aqui já sabemos isso aqui, né? Porque nós vivemos, né, depois disso aí. Então as 3 costelas, que é a Babilônia, o Egito e a Lídia, né, foram conquistados, então, devorados, né, pelo Império Medo-Persa.
Ao Império Medo-Persa sucedeu-se o Império Grego. Né? Estamos chegando aí na época de Hanukkah e temos uma história para contar de milagres, né? dessa época. Né? O imperador contaminou o templo, mas houve um milagre, né? Do óleo que daria para um dia, durou 8 dias, né? O óleo não contaminado. Né? Por isso é Hanukkah, a festa das luzes. Hanukkah, né? Candelabro, palavra hebraica. Né? Muito bem. Então, a Grécia, né, é o terceiro império e ela foi simbolizada na visão, ela é a coxa, né, o quadril e a coxa, né, e na visão de Deus, como Deus está vendo esse império, ele está vendo assim, ó, como um leopardo alado, né, o leopardo ele é muito veloz, né, alcança rápido, né. Sucedeu-se aí a esse império grego o Império Romano, tá? Então o Império Romano é simbolizado pelas duas pernas da estátua e é maravilhoso demais a gente ver, né, depois na história que o Império Romano acabou se dividindo em dois, né? O Império Romano com a capital em Roma e uma parte, o outro com a capital em Constantinopla, né? Curioso aí, ó, as duas pernas, né? E por fim, né, nos pés da estátua vai haver um império que é forte por um lado, porque ele é uma mistura de ferro com o barro, ou seja, existe nele uma força do ferro, mas não existe, mas ele é fraco por um lado porque é barro, né? Então quem lê a Bíblia já sabe que ferro e barro não mistura, mas esse pessoal que faz represa parece que não sabe, né? Infelizmente, alguns deles. Bom, então, e os pés têm 10 dedos, né? Então você vê que é um império onde o número 10, né, vai aparecer de novo. Então, o quarto animal é justamente o pior de todos, tá vendo? Em vermelho aí. Então, essa fera, né, essa besta, ela tem 10 chifres. E Daniel faz uma observação interessantíssima, que nós devemos prestar muita atenção. Daniel, capítulo 7, verso 8. Estando eu a contemplar os chifres, eis que outro chifre pequeno, presta atenção nessa palavra, pequeno, subiu entre eles, tá? Entre os 10. E diante dele foram arrancados 3 dos primeiros chifres. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, uma boca que falava com grandezas ou com insolência, com arrogância, tá? Então, esse chifre pequeno vai ser explicado mais no livro de Daniel. Tá? Então ele começa pequeno e ele se torna grande. Ele vai ganhando força com astúcias, com mentiras, com lisonjas. Ele vai ser feroz, ele vai crescer, vai derrubar 3 desses 10, né? E vai se tornar extremamente agressivo e vai ser o último império mundial. Justamente esse chifre pequeno. E isso me lembra muito bem o homem vil do nazismo, que começou pequeno, foi até um ex-presidiário, né? Do nada esse cara aparece, né? E cresce, né? Então com intrigas, né? Com lisonjas, mas cresce para ser derrotado definitivamente, não é? Não diz o ditado, quanto maior a altura, maior a queda. No caso de Satanás, vai ser a maior de todas as quedas. Ele já está precipitado, né? O Senhor vai permitir que ele reine, né? É só por um tempo, né? E quem ficar aqui vai ver o que é o reinado do mal que eles escolheram, tá bom? Sobre esse período, eu quero... peraí. Achar aqui. Fazer uma citação de Irineu, que foi discípulo de Policarpo, que assistiu ao apóstolo João. Eu sempre falo que ele foi discípulo de João, mas na verdade eu não tenho certeza absoluta, né? Não é porque a gente vê escrito que é verdade. O que eu sei é que ele ouviu pessoalmente o apóstolo João, ele foi contemporâneo e ouviu. Irineu, então, que foi ungido por Policarpo, que esteve com o apóstolo João, escreveu essa obra famosa, Contra as Heresias, onde ele escreveu também nessa obra: por isso, quando no fim, de repente, a igreja será levada daqui, haverá, como está escrito, uma tribulação como nunca houve desde o princípio e nunca mais haverá. Então, o nazismo
todas as mortes do comunismo não são páreo ainda para o pior que há de vir. É tudo, é o caminho dessa coisa que está vindo. E aqui, na minha apostila, sempre eu divulgo, né, essa minha apostila, ok? Eu seguro essa apostila aqui como um troféu. Vou explicar para vocês, né? Porque enquanto eu escrevia essa apostila, tinha um vizinho que ficava atrapalhando, falando alto, sabe, causando muito incômodo embaixo da nossa sacada, né? E chegou uma hora que o Senhor falou, né? Ignore e continue o seu trabalho, como Neemias, né? Você tem uma grande obra e não pode parar. Então, estava lá escrevendo, às vezes levantava, meu Deus. Não, você tem uma grande obra, continue. Então, eu seguro essa apostila, tem alguns cálculos aqui no final, que eu levei bastante tempo para fazer, tá? Breve introdução à bibliologia e escatologia de Daniel, capítulo 9, que você pode baixar no meu blog, Diário Torá, com H no final, diariotorá.blogspot.com. Então, essa figura está lá e a explicação. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Gog, tá? E você vai ter bem mais explicações aqui nessa apostila. Baixa lá, se for do seu interesse, tá bom? Então, só recordando, então, a última semana de Daniel, são 7 anos, a gente já explicou bastante isso, né? Então, 69 já se passaram, existe um período de tempo, né? Essa era da graça que nós estamos, né? Onde o evangelho é pregado, arrependam-se dos seus pecados, mas um dia a coisa vai ficar feia mesmo, né? A magia negra vai dominar, tá? Então, essa última semana dessa era humana, tá? Porque depois disso vai vir o reino da justiça, que jamais terá fim, aleluia, né? E esse planeta ele vai ser refeito, né? Porque o diabo vai deixar tudo destruído. Muito bem, então, essa última semana de Daniel, os últimos 7 anos dessa era, começam com um tratado, né? Um acordo entre Israel e algumas nações. Certamente isso vai estar sendo mediado pelo que a Bíblia chama de anticristo, que é essa besta, esse último animal que Daniel viu e esse dragão e essa besta que o apóstolo João está vendo aí, tá? Que nós estamos estudando. Então, essa citação de Irineu, né, está dizendo que quando a igreja for levada daqui, é que vai ter início o pior, né? O pior de tudo. Então, em algum momento, né, a igreja vai ser levada e quem ficar aqui, né, os crentes carnais, né, com o que a gente chama de Raimundo, né, um pé na igreja, outro no mundo, né, esses vão ficar aí com o anticristo, porque não estavam preparados para subir. Há algumas pessoas que não creem dessa maneira, né, e sim que Jesus vai voltar. Quando Jesus voltar visivelmente, né, é que todos vão subir, tá? Então, existem essas duas interpretações. A esmagadora maioria é que haverá um arrebatamento antes da vinda visível do Senhor, tá? Nós encontraremos com ele nos ares e mais tarde ele volta, no final desses 7 anos, ele volta, isso é claro, né? Isso já não resta dúvida, ele volta porque ele acaba com esse reinado da besta. Esse anticristo vai ser lançado vivo no inferno, né? A terra vai se abrir e ele vai ser lançado vivo lá, tá? Vamos continuar então com a nossa exposição. Então está aí o dragão com as 7 cabeças, essa besta, né, que saiu do mar, como o apóstolo viu. Já expliquei aqui, fazendo um paralelo entre a imagem que representa os impérios que assolaram Jerusalém, que são vistos por Deus como bestas, né, feras terríveis. Aqui também é o mesmo, né, a mesma comparação, tá? Só que com alguns mais detalhes. Eu quero me ater um pouco mais nas pernas. Tudo isso é feito com uma precisão enorme, né? Então alguns críticos, né, acharam que Daniel foi um livro que foi escrito depois e falaram que foi Daniel porque a precisão é muito grande, né? Como se Deus não fizesse isso, né? Então tem até um livro rebatendo isso chamado Daniel na Cova dos Críticos.
Tá? Então são pessoas que na verdade não passam de ateus, tá? Ou pior ainda do que isso. Porque o ateu ele não acredita que Deus existe, mas o satanista ele acredita que Deus existe e ele se rebela, né, insidiosamente contra Deus, como o pai dele que é Satanás. Então as pernas, né, que representam o Império Romano, a gente sabe que desse império, né, que foi dividido em dois, saíram 10 reinos, né, os hunos, os francos, os visigodos, os ostrogodos. Então eles estão aí nesse slide, você pode dar um print screen depois, né, parar o vídeo e ver com mais calma, tá bom? É a mesma explicação. Muito bem, mas só que a besta que João viu não tinha. Vamos voltar aqui. Quantas cabeças, quantos impérios tem aqui? Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma e a besta. 5. Ele viu então uma besta que subia do mar com 7 cabeças. Por quê? Porque os impérios que assolaram Jerusalém tem mais 2, tá? Antes disso, que foi a Assíria e o Egito. Tá bom? Então, os 7 grandes impérios que assolaram Jerusalém: Assíria, Egito, Babilônia, que foi quando Daniel, o sábio judeu, foi levado, a Medo-Pérsia, a Grécia, Roma e depois a besta. Então, a gente vê bem claro aqui, né, que essa besta, esse quarto animal, ele sai desse último império. Sem dúvida, ele sai do Império Romano. Tá? Então, por isso que alguns chamam, né, essa nova ordem mundial que está vindo de Império Romano Renascido. Tá? Ok? Vamos continuar então com a nossa leitura. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 13. Ele viu então agora o verso 3. E vi uma de suas cabeças, uma das 7 cabeças, né, dessa besta que sai do mar, vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e se maravilhou toda a terra após a besta. Então, o que significa isso, né? Então, será que alguém vai morrer e ressuscitar? Olha, lá em Apocalipse capítulo 17, a gente tem uma explicação disso. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Apocalipse capítulo 17, verso 9. E aqui o sentido que tem sabedoria. João, ele tem outra visão. Então ele vê uma besta de novo. Só que agora ele vê uma mulher montada nessa besta. Tá? E aqui ele vai explicar essa mulher que é uma prostituta, né? Uma meretriz, que está embriagada. Ela tem uma taça na mão e ela se embriaga com o sangue dos santos. Ela é uma assassina. Tá? Atua em nível global, é um sistema. Muito bem, 9, verso 9. E aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças, as 7 cabeças da besta, são 7 montes. Então não disse, a Bíblia interpreta a si mesmo. Muita gente famosíssima, né, já falou muita besteira, né? Por quê? Porque não procura explicação na própria Bíblia. É muito importante a gente ver o que a Bíblia mesma diz, para a gente não cair em fanatismo. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais se assenta a mulher. De novo aponta para Roma, porque Roma é uma cidade que está assentada sobre 7 montes. E são também 7 reis. 5 já caíram. Vou voltar aqui. Vou voltar aqui. 5 já caíram. Quando João está escrevendo, ele está na época do Império Romano, certo? João foi exilado num campo de concentração para trabalhos forçados na ilha de Patmos, sendo já idoso. Quem fez isso? O Império Romano, tá? Isso foi depois da destruição de Jerusalém no ano 70, já então pelos romanos, né? Então ele diz aqui que 5 reis já caíram. Então João está aqui em Roma. Então vamos voltar aqui para trás. Roma 1, Grécia 2, Medo-Pérsia 3, Babilônia 4, né? Então Grécia, vamos tirar Roma aqui porque ele vai citar, um é o que já é. 5 já caíram. Então vamos de trás para frente. Grécia, Medo-Pérsia, Babilônia e a Assíria e o Egito.
tá? Que também assolaram Jerusalém. Então, 5 desses impérios já caíram. O Egito foi um grande império da antiguidade, né? Maior, né, da sua época. Ó, são também 7 reis. 5 já caíram: Assíria, Egito, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Roma está na época do Império Romano, que estava dominando, aliás, já tinha destruído Jerusalém, né? Destruído o templo. Tá? Então, ó, 5 já caíram, o outro ainda não é vindo, tá? E quando vier, convém que dure um pouco de tempo, né? Que é esse império dos 10 chifres, tá? E a besta que era e já não é ela também, o 8º, e é do 7, tá vendo? Os pés, Roma, Grécia, Medo-Persa, Babilônia, ela é do 7, ou seja, ela tem características desses 7 reinados, né? Porque todos eles, tudo que é mal, vem de Satanás, né? Que é a perversidade em pessoa, tá? Então, e a besta que era e já não é ela também o 8º. Então, sem nenhuma dúvida, a besta, ela sai do Império Romano, tá? Ela sai desses chifres aí, ó. É o chifre pequeno que vai dominar, tá? E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam um reino, né? Na época de João, mas receberão poder por uma hora como reis, juntamente com a besta. Então eles recebem poder junto com a besta. Então não aconteceu ainda. Por isso eu provo aqui na Bíblia que não aconteceu. Então essa visão cadê? Aqui, ó. Nas pernas da estátua, né? Desses 10 reinos que surgiram do Império Romano, né? Os hunos, os francos, os anglo-saxões, os outros... eles são um tipo, né? Um protótipo do que vai vir, tá? O cumprimento cabal não é esse aqui, porque a gente está vendo que eles vão receber poder junto com a besta, junto com o anticristo, tá? A besta é um homem dominado, totalmente possuído por Satanás. Judas não foi um possuído por Satanás, e ele era um discípulo do Senhor Jesus, só que ele era ladrão, ele roubava, né? Ele roubava dos outros apóstolos. Eles tinham uma bolsa em comum, ele era o tesoureiro e ele metia a mão, né? O vagabundo sem vergonha. Então, por isso entrou nele Satanás, né? Por quê? Porque ele deu a brecha, ele deu o lugar, né? Então, essa besta, né? Então, você vê que a Bíblia diz que ela é arrogante, né? Que é muito visível que é Satanás, né? Porque o Senhor Jesus é humilde. Humilde não é dizer o que você não é, né? Mas é não se vangloriar, né? Então Satanás, ele é arrogante, ele é soberbo totalmente, né? Tudo que é mal e ao extremo, ele é, né? Então a gente vê, prova-se assim que esse reinado ainda não chegou. E ele tem características, né, de todas essas opressões, essas coisas terríveis de todos os outros impérios. Ele tem características do urso, do leão alado, ele tem características do leopardo, né, mas ele é o pior de todos, né? Ele reúne tudo de pior, né? Tudo de pior. Ele reúne nazismo, fascismo, comunismo, tudo que tem de pior no capitalismo, tudo que tem de pior em tudo, né? Em todos esses reinados, né? Nabucodonosor ele era tão terrível, né? Tão opressor dos pobres, que Deus fez ele ficar louco, né? E comer grama, comer capim como os animais, né? Até que ele reconheceu que o Senhor reina, né? Então é uma coisa terrível. Então a gente vê que a própria Bíblia interpreta, tá? Então, se as 7 cabeças, né? As 7 cabeças são 7 reis, né? Então, uma dessas cabeças aí foi ferida de morte. Mas a cabeça também simboliza reis, né? Por isso que alguns pesquisadores acham que tem uma coisa aí diferente mesmo, né? Que além disso, né, pode ser que ele vai vir dos mortos. Alguma coisa lá, alguma tecnologia, entendeu? Enfim, porque é muito claro aqui que toda a terra se maravilhou, porque ele teve uma ferida mortal na cabeça.
a cabeça dessa besta foi ferida de morte, a sua chaga foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. Muito bem, a gente já sabe que esse Império Romano, então, ele vai retornar, né? Então, esse Império Romano renascido, a besta, está claro que sai dessa região, né? Mas talvez tenha algo de tecnologia aqui nesse homem, tá? Que é chamado de anticristo, que é essa besta, tá? Eu sei que uma pesquisadora denunciou já há muitos anos, né, o transhumanismo, as coisas bizarras que eles tentam fazer com corpos humanos, com seres humanos, né? O nazismo nem se menciona, né, de tão bizarro, tentava fazer essas coisas mais loucas, né? São loucos, né? Aliás, tem artigos escritos sobre isso. Olavo de Carvalho escreveu sobre Maquiavel. Era louco, isso é loucura, loucura mesmo. A mente está totalmente fora, é lógico, né? Estão possuídos pelo pior dos psicopatas, que é Satanás. Muito bem, então, e adoraram ao dragão que tinha dado o seu poder à besta. Então a besta é o homem, o dragão é Satanás. Então, adorando a besta, eles adoram Satanás, o verso 4. E adoraram ao dragão que tinha dado o seu poder à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem poderá lutar contra ela? Nós vimos que Miguel, né, o arcanjo, o nome dele significa quem é como Deus, né? Então Deus manda lá Miguel pelejar com Satanás. Deus nem se levanta do trono, né? Satanás é uma criatura, nada é páreo para Deus, nada. O Senhor está no controle de tudo, né? Não tem ninguém poderoso de fato. Poderoso é Deus, todo poderoso, né? Tudo mais está abaixo, né, de Deus. Então a gente vê aqui que é uma afronta a Deus. Miguel significa quem é como Deus. E as pessoas aqui que estão adorando o dragão, elas falam assim, ó, quem é semelhante à besta? Né? Tolos, que tolos. E quem poderá lutar contra ela? Vocês não sabem? É Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que vai vir no seu cavalo branco. A manifestação da sua glória, só a manifestação da sua glória vai destruir esse iníquo. Olha só, verso 5. E foi-lhe dada uma boca que proferia grandes coisas e blasfêmias. É o chifre pequeno que se tornou grande, né? E fala com arrogância. Ele fala blasfêmias. A boca é suja. A boca é imunda, né? Ele odeia Deus. E ele vai manifestar isso claramente. No começo, vai se fingir de anjo, né? E depois vai mostrar realmente a sua cara. O seu reino vai se tornar tenebroso. E as pessoas, né, que elegeram essa besta, literalmente, né, elas vão ranger os dentes de dor. A Bíblia diz isso muito claro, porque o seu reino vai se tornar tenebroso, né, como foi o reinado do nazismo, né, viver naquilo é coisa de louco. Verso 6, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, e para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Então, aqueles que estiverem aqui, que se converterem no meio dessa dificuldade, vão pagar com a própria vida. Vai ser a pena capital, né? Basta pronunciar o nome de Jesus para ser morto. Isso não está longe da nossa realidade. Não é? Você tem hoje o Irã, um país islâmico, onde você não pode ter Bíblia, nem dentro da sua casa. Né? Você é um escravo. Né? Então aqui vai ser permitido ele fazer guerra aos santos e vencê-los. Tá? E também foi dado poder sobre toda a tribo e povo e língua e nação. Então veja que ele vai expandir, ele cresce, não é? Então vai estar tudo no domínio dele, ó. Poder sobre toda tribo e povo e língua e nação. É um governo global. E todos os que moram na terra lhe adoraram. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida, o meu está. Aliás, gosto do meu nome, Vivian, né? Que significa cheia de vida. Glórias a Deus. Mas o mais importante é que o meu nome, que eu não sei como vai ser no céu, né, está escrito no livro da vida. Só sei que vai ser mais bonito ainda que Vivian.
Ó, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, o qual foi morto desde a fundação do mundo. Olha uma revelação aí do que Einstein descobriu, né? Da relatividade, né? Esse espaço-tempo aí. Lembra que eu falei do filme Interstellar? Né? Essas dimensões aí. O Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. Quando Deus criou o ser humano, ele sabia que, dando livre-arbítrio, mais dia menos dia, o homem iria pecar. Se não fosse Adão, alguém lá em algum momento ia desobedecer aquela ordem. Deus já tinha feito o plano da salvação, tá? Ele fez o homem, né, sabendo, eu vou morrer pelo homem, eu vou assumir a forma do homem que eu estou fazendo, e eu irei dar o meu sangue por ele, eu vou pagar o preço do pecado, né? A sentença que Deus deu ao pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos, é só pelo nome do Senhor Jesus. E nós vemos isso claramente, né? Quando estamos vendo manifestações do mal, do sobrenatural, e é só ao nome de Jesus que eles se curvam, né? E tem que ir embora. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Então, do jeito que ele fizer, vai ser o jeito que a pena vai acontecer para ele, tá? Aqui está a paciência e a fé dos santos. Não vou entrar tanto nesses detalhes, por quê? Porque quem estiver nessa época vai entender isso claramente, tá? Então, vai haver destinos aqui para as pessoas, né? Elas vão, ó, se alguém leva em cativeiro irá. Então, elas vão pagar de acordo com o que elas fizeram, né? Elas vão sofrer um juízo de acordo com o que elas fizeram. Então, elas prendiam as pessoas, elas vão ser presas, né? Elas matavam a espada, elas vão ser mortas a espada, né? Aqui está a paciência e a fé dos santos. Depois vi outra besta. Agora tem outra besta aparecendo no pedaço aí. Depois vi outra besta que subia da terra. Então uma subia do mar. Mar é um código bíblico para pessoas. E a Bíblia mesmo dá esse código, tá? Então essa besta que surgiu do mar com 7 cabeças, ela sobe das pessoas. Então provavelmente isso é uma eleição democrática, tá? Aliás, do mesmo modo como aconteceu com o homem vil do nazismo. Começou pequeno, do nada, de repente, foi eleito democraticamente. Né? Vou fazer uma comparação mais próxima da nossa realidade aqui no Brasil. Né? Um operário, né, que parecia tão simplesinho e tal, né, pequeno, cresceu, expandiu, chegou a ser o príncipe da nação. E depois foi preso, né, porque descobriu que ninguém nunca tinha roubado mais do que ele. Não é? Então, bem semelhante mesmo ao anticristo, que também vai ser preso por 1000 anos e vai ser solto depois, imediatamente vai sair para enganar as nações. Mas, vamos por partes, tá? Depois, verso 11, vi outra besta que subia da terra agora, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como o dragão. Então, ela sobe da terra, tá? Então ela não é um ser celestial, tá? Ela vem das multidões. Tinha 2 chifres semelhante ao cordeiro. Parece um cordeiro, mas olha como que ela fala. Falava como o dragão. Então é outro possuído do diabo, tá bom? E exerce todo o poder da primeira besta na presença dela. Então os dois andam juntos. Ela está apontando para essa besta que vai ser um líder global. Tá? E exerce todo o poder da primeira besta na presença dela e faz a terra e aos moradores dela adorarem a primeira besta. Então ela faz as coisas convergir para a besta, para o anticristo, para o líder global, cuja chaga mortal foi curada, e faz grandes maravilhas, de tal maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Então essa besta aqui, ela imita o profeta Elias. Então se trata aqui de um falso profeta. Então ela faz grandes sinais para levar a religião a se curvar diante desse falso Deus, né? Desse anticristo aqui.
que é o diabo, tá? Em forma humana, ok? E engana os moradores da terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. Então a gente vê aqui um contraste total com o Senhor Jesus, porque quando os judeus, né, alguns deles, né, pediram um sinal, se você é uma Mashiach, então nos mostra, faz aí algum sinal para nós. E Jesus, né, nenhum sinal vai ser dado para vocês a não ser o do profeta Jonas. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E o Filho do Homem vai passar 3 dias também no ventre da terra. Tá? E assim foi. Né? Nosso Senhor foi morto na cruz por causa do meu e do seu pecado. E ao terceiro dia ressuscitou. Então ele não fez nenhum sinal para interpretar. Jesus não deu espetáculos. Né? Ele curava pessoas e ressuscitou mortos por se compadecer das pessoas. Né? Ele trabalhava o tempo todo. O apóstolo João mesmo escreveu, né? Se fosse escrito tudo que Jesus fez, né, o Senhor, não caberia no mundo os livros que seriam escritos. Esses, porém, foram registrados para que criais que ele é o Filho de Deus. Então ninguém, né, nunca abriu os olhos aos cegos, né, cego de nascença, todos esses sinais que o Senhor Jesus fez. Porque essa besta que faz, olha, veja bem no verso 13, capítulo 13, verso 13, faz grandes maravilhas, de tal maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Mas é tudo ilusão, tá? Tudo ilusão. Sabe quando os conquistadores chegavam nos lugares para impressionar os índios, eles impressionavam com bugigangas, né? Porque os índios não conheciam, né? E se curvavam para eles, né? Então é a mesma coisa. Então Satanás está, né, estudando a humanidade há milênios, não é? Então ele conhece bastante coisa, né, da natureza e da natureza humana. E então o que ele vai fazer vai ser mexer nisso, né, para impressionar. Né? Faz fogo descer do céu à terra, mas a Bíblia vai dizer que são prodígios da mentira, são pirotecnia, tá? Como a gente costuma dizer aqui literalmente, né? E engana os moradores da terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos moradores da terra que fizessem uma imagem da besta. A coisa está complicando. Deus fez o homem, né, o ser humano, o homem e a mulher, são duas versões, né? O homem e a mulher, duas versões do ser humano e é só. Tá? Não tem nenhuma transição entre esses dois. Sempre assim. Né? E aqui a besta ela quer fazer uma imagem também, né? Uma imagem dela. Então, esse falso profeta, essa besta que emerge da terra, né, ela é uma coisa carnal, então ela está falando para os moradores da terra fazer uma imagem para a besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Então por certo, aqui é uma coisa assim, sem paralelo. Já é a terceira vez que a Bíblia está repetindo que essa besta recebeu uma ferida mortal e foi curada. Ó, de novo aqui, ó, faça uma imagem para a besta, né? A besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então, além, né, desse reino estar sendo restaurado, desse império estar sendo restaurado, esse homem aqui, ele não é humano mais, né? Ele tem um corpo humano, mas ele não é humano. Todo ser humano tem livre-arbítrio, né? Todo ser humano tem livre-arbítrio. Essa coisa aqui, ele não é mais humano. Não tem, ele é o diabo, tá? Que está operando num corpo. Tá? Ele não é humano, ok? E de onde ele veio? Né? Ele deve vir, né, certamente de alguma tecnologia com magia. A gente viu, nos vídeos anteriores eu mostrei um livro que eu estou lendo, né, Quando a Trombeta Soar, que fala sobre isso. Né? Então lá, já no primeiro, segundo século, terceiro século, as pessoas já comentavam sobre isso, né, que ele vem, né, de um ritual satânico, sem dúvida nenhuma. Ele vem de um ritual satânico. Ele não é humano, não tem livre-arbítrio mais, ele é só o diabo, tá? Operando. Ele é uma luva, né? Como eu usei essa expressão, né? É tipo assim, eu imagino tipo um Robocop, entendeu? Mas é só eu com meus pensamentos, mas acho que faz sentido sim.
porque já é a terceira vez que a Bíblia fala, dá muita ênfase, adorem, né, esse líder, né, cuja ferida mortal foi curada. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, né? Então, para que também a imagem da besta fale e fizesse que quaisquer que não adorarem a imagem da besta sejam mortos. Então, vai ser construída uma imagem da besta e é uma imagem assassina, tá? Então, essa imagem, ela fala, tá? Então, penso que não é só um holograma, não pode ser, porque ela tem o poder de matar fisicamente, né? Então, é uma coisa assim, robótica, né? Deve ser uma mistura de robótica com o corpo humano mesmo, né? Tipo um ciborgue, alguma coisa assim. É uma coisa monstruosa, como uma besta, né? Então, né, quem não adorar a imagem da besta vai ser morto pela própria imagem, tá? E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto uma marca na sua mão direita ou nas suas testas, tá? Para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver o sinal, nome da besta ou o número do seu nome. Aqui não tem interpretação disso aqui. Você não vai achar em nenhum outro lugar, né, que isso aqui não seja literal, né? Então, vemos em outros textos bíblicos, né, o Senhor marcando, né, a fronte dos santos. Ninguém vê essa marca, mas no mundo espiritual ela é vista. A besta quer imitar. Satanás não é um invejoso em pessoa, né? Então ele quer imitar e ele sempre tem uma coisa tosca e pervertida do que Deus faz, né? Então ele vai todos, né? Veja que é um governo sobre todo povo, tribo, língua, nação, e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, não interessa, livres e servos, lhe seja posto uma marca na sua mão direita ou nas suas testas. Então você não põe uma coisa abstrata, né, na mão ou na testa. Então é uma coisa que vai ser mesmo impressa, né? E a palavra original tem a ver com isso mesmo, como uma tatuagem, uma impressão, né? Então, ou seja, provavelmente tem um sangue, né? Alguma coisa, um sangue que sai, mesmo que pouco visível, tá? Ou seja, um pacto mesmo, né? Então, quem não tiver essa marca na mão direita, então veja que é bem específico. Por que não é a esquerda? Né? É a direita. Mão direita ou nas suas testas. Ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver o sinal. Qual que é o sinal? O nome da besta ou o número do seu nome, ou seja, o controle financeiro total. E a gente vê o mundo convergindo para isso, né? Com tudo se tornando digital, até o dinheiro, né, se tornando digital. Hoje você tem o dinheiro de plástico, né, o cartão, e já está mais ainda, você já tem Bitcoin, aliás, dinheiro que nem existe, né, é basicamente um dinheiro virtual, ou seja, é um fake mundo, né, ou seja, o controle é total, ou seja, você morre de fome. E o nazismo tinha, porque um governo satânico, foi um governo satânico, muito disso aqui, né, então ele marcou, né, o Hitler, ele marcou muitos, né, dos que estavam no campo de concentração, com um número, né? Então, isso aqui não é novidade, tá? A besta já faz isso. O anticristo, ele vem de épocas, cada época tem o anticristo, tá? Esse aqui vai ser o último e o pior de todos, né? Vai ser o Satanás mesmo. O cara, ele não é humano, ele só parece humano, ele não é um ser humano, tá? Ó, verso 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Então, é uma coisa que pode ser calculada, tá? Porque é o número de um homem. O que é o número de um homem? 6. O homem não foi criado no sexto dia? Qual que é o sexto livro da Bíblia? Não tem o nome de um homem? Josué? Olha o código aí, né? Então, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Isso aqui foi escrito em grego e já um dos líderes, né, da igreja na antiguidade
já disse que o seu nome em grego, se não me engano foi Irineu, eu devo ter colocado esse slide aqui também. Em grego, o seu nome o número do seu nome é 666. O grego, como o hebraico, né, as letras também são números, né? Então você tem toda a Bíblia, por exemplo, é um grande número, é um código, né? Cada letra é um número também. E o nome da besta, ele é codificado pelo número 666, literalmente, tá? Vou procurar aqui alguns slides, deixa eu ver. Eu vou falar um pouco mais sobre esse número, já estamos chegando ao fim. Vamos ver quem são os apoiadores da besta, tá? A gente vê que na estrutura da besta, né, que ela tem características de todos os impérios anteriores, cada um pior que o outro, são feras, né? É assim que Deus os vê. Esses países islâmicos, eles estão nessa estrutura, olha só. O leopardo foi o Império Grego, né, que se dividiu em Reino do Norte, que é a Síria, e os atuais Líbano, Jordânia, e os palestinos, coloquei entre aspas, porque não existe mesmo um povo chamado palestino. Tá? Eles são árabes de origem egípcia e saudita. Tá? E essa palavra Palestina foi criada pelo Império Romano. Literalmente significa, em português seria Filistina. E aliás, em árabe, a palavra é Filistim, que é uma alusão aos filisteus, que eram terríveis inimigos de Israel. Tá? Então, o Império Romano, o imperador quis aniquilar Israel, mudando o nome de Israel e de Jerusalém. Mudando Israel para Palestina e Jerusalém para Aélia Capitolina. E ele é que não existe mais. Israel está lá. Cumprimento de profecia bíblica, provando que Deus é fiel. Bom, enfim, então esse leopardo, que representa o Império Grego, foi dividido no Reino do Norte, Síria, Líbano, etc. E Sul, Egito, e talvez algum então aliado do norte da África vai ser um apoiador ali da besta. O leão, que foi o império, um animal que representou o Império Babilônico, na visão de Daniel. Então o Império Babilônico é o atual Iraque. Então vai se seguir a isso, então algum vizinho, como Kuwait. Como que eu sei? Por causa de Ezequiel, capítulo 38, Gog e Magog. Vamos ver porque é importante, tá? Ver isso hoje ainda. E o urso que na visão de Daniel, então, representa a Pérsia. Hoje nós sabemos disso, né? Que é o atual Irã, né? Que é um terrível governo islâmico. O Irã nem sempre teve esse governo. Então, né, os povos têm que estar vigilantes, né? O Irã já foi um país muito livre, onde as mulheres, né, podiam tomar banho, rios e tal, né, usando roupa de banho, enfim. Hoje, né, não tem nada disso mais, né? País que as pessoas não podem nem namorar, em público trocar algum carinho, enfim, nem ter bíblias, né, dentro de casa, inclusive, né? Então, um escravo do governo. É um dos governos mais violentos, né? Então, aí, ó, o Irã. Né? Então, ele está na estrutura da besta. Então, uma união desses países islâmicos com a Europa, tá? E hoje eu falo isso hoje, mas isso já está acontecendo hoje, né? O objetivo comum de aniquilar Israel parece ser uma tendência. Então, você tem um movimento aí chamado BDS, é um movimento de boicote a Israel, né? Onde você tem países europeus, né, boicotando produtos israelenses, né? E eles escrevem lá, né, feito em região ocupada, né, para dizer que Israel não tem o direito de estar ali. Então não compra esse produto porque ele foi feito numa região ocupada. Está repreendido. Em nome do Senhor Jesus, caiam por terra todos os inimigos de Israel. Outros apoiadores da besta, países da confederação Gog e Magog. Né, Ezequiel capítulo 38. Vamos ver aqui. Ezequiel capítulo 38. Vou ler aqui na versão Almeida atualizada. Não é a nova Almeida atualizada, tá? Estou lendo na versão João Ferreira de Almeida atualizada. Porque ela manteve aqui uma palavra original. Na Almeida corrigida, que eu me lembro, não tem essa palavrinha que eu quero aqui, ó. Filho do homem. Deus está falando para o profeta Ezequiel, que também estava no exílio.
volve o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, essa é a palavrinha que eu quero, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele, já vamos ver isso. E dize, assim diz Jeová Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Partirei que te volvas, porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos a espada, persas e etíopes, e Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Olha só, estou arrepiada. Verso 8. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como tempestade, partirás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as suas tropas e muitos povos contigo. Tá? Então aqui Deus já antes de Cristo, séculos, muitos séculos antes de Cristo, através do profeta Ezequiel já deu a ordem, prepara-te Gog, tá? Então Gog, quem que é esse Gog? Ele diz, é o príncipe de Ros, tá? E quem que é Ros? É Rosh, Rosh é a palavra hebraica para cabeça, né? Então todo mês, né, toda lua nova é o primeiro, né, o primeiro dia é o Rosh Hodesh, né, a cabeça do mês, tá? Seria Rosh uma alusão à Rússia? Seria Meseque uma alusão a Moscou? Gog é uma palavra hebraica que significa topo, teto, tá? Então esse Gog ele vem do norte e vem muitos povos com ele, né? E você viu aí a descrição desses povos. Vou falar alguns. Agora isso aqui é uma suposição. Rosh seria a Rússia, Mesek seria Moscou, Tubal seria Tobolsk na Rússia asiática, né? Eu só sei que vem do extremo norte, né? E Rosh significa cabeça e também significa urso, tá? Terra de Magog. Magog significa o que está no topo, né? Crescimento, ou seja, seria aquilo que acompanha Gog, tá? A terra de Magog seria o Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão e etc, né? E seus aliados persas, né? O Irã. Put, né? Então ele não escreveu com os nomes de hoje, é óbvio, ele escreveu com aqueles nomes lá, ele está chamando esses povos, né? Vocês vão vir, vocês vão subir a terra, né? E ele diz quando, né? No final dos anos, né? Depois de muitos dias, ou seja, no final dos tempos, né? No final aí da última semana de Daniel, né? No final ou no meio, enfim, vai ser uma guerra global, vai ser uma guerra do mundo, basicamente, né? Do mundo contra Israel. E a igreja não vai estar aqui, tá? Os santos não vai estar aqui nessa época. Eles vão sair, né? Na iminência disso acontecer, tá? As relações entre Oriente e Ocidente vão estar completamente rompidas logo após essa saída, tá? Put, então, é a Líbia. Put é a Líbia hoje. E os países brancos do norte da África. A Etiópia não representa só a Etiópia, mas é a Etiópia e os países negros, né, da África, dos povos de pele negra. Gomer deve vir da palavrinha, ou de onde se origina a palavra Germani, né, de onde vêm os germanos, os alemães, tá? Então Gomer
seriam os países eslavos e não eslavos da Europa. Togarma, né, seria a Turquia, ok? E por fim, resumindo, os 10 chifres que surgiram do antigo Império Romano, tá? No Império Romano renascido também, né? Então a gente vê lá naquela estátua, vamos ver aqui, a estátua, no final, o reinado da besta está aqui nos pés, tá? E os pés têm 10 dedos, não é? Então já houve do Império, eles saem do Império Romano, não é? Ó, sai do Império Romano, mas aquilo não foi, aqueles 10 impérios, né, godos, francos, visigodos, ostrogodos, não são o cumprimento cabal, né? O cumprimento cabal a gente vê lá, né, que são 10 que vão assumir poder junto com a besta. A besta tá lá, é um chifre pequeno que surge entre os 10, né, mas 3 ali vão se indispor com ela vai destruir 3 dessas nações, tá? Então, quais são essas nações, então, que vão apoiar a besta hoje? Né? Elas têm esse nome: Itália, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha, Inglaterra, Portugal, Espanha e Áustria. Faltou um Szinho aqui, né? Ok? Então, tem mais alguma coisa que eu quero mostrar? Assim, ó, Irineu, Irineu, né, aquele discípulo de Policarpo, um dos primeiros bispos, ele escreveu, ó, exatamente isto que fará o anticristo no tempo de seu reinado. Transferirá o seu reinado para Jerusalém, assentar-se-á no templo de Deus, enganando seus adoradores, fazendo com que creiam que é o Cristo. Ele também escreveu que o nome do anticristo é 666, quando escrito em grego, e que esse anticristo viria da tribo de Dan. Então Satanás querendo aí um judeu também, né, para tentar imitar, né, o Senhor Jesus Cristo, que é judeu, né? Aliás, mais do que isso, ele é o rei dos judeus e o rei dos reis e senhor dos senhores. Eu vou dar uma pequena explanação sobre como a gente vê, né, que o mundo está convergindo para essa tecnologia global, né, de que ninguém pode comprar e vender, de um controle financeiro, né? Então, muitas pessoas, você só não pode ser extremista, né? Porque nós sempre vemos o cumprimento profético onde nós estamos, né? E muita coisa a gente não entende. Por exemplo, a gente não entende realmente o que é a imagem da besta. A gente tem algumas ideias que estão se aproximando, mas as pessoas que estiverem lá, quando chegar a hora, vão entender claramente, tá? Quando chegar a hora mesmo dessa marca, as pessoas vão entender, a igreja, os seguidores do Senhor Jesus, né, sejam judeus ou gentios, obviamente, todos, né, que estão ligados, que não estão dormindo, todos vão entender que se trata desse líder global. Então a gente vê as profecias se cumprindo, a gente vê aí que Israel já voltou, esse é o maior de todos os sinais, o relógio, né, de Deus é Israel. E o templo aí já querendo ser reconstruído. Você tem grupos, né, se tornando fortes, querendo a reconstrução do templo. E a Bíblia diz que esse anticristo, ele vai transferir o seu reinado para Jerusalém e vai se assentar lá, se ostentando, né, como se fosse o próprio Deus. Então, eu vejo nessa tecnologia, quando surgiu, né, o código de barras, você já tem, né, aquelas pessoas apavoradas, meu Deus, é a marca da besta, né? Não é, mas vai convergindo. Então, o que o código de barras faz? Ele rastreia, né? Ele cataloga, faz o inventário aí de todos os produtos no mercado, tá? Então, o código de barras, ele tem 12 dígitos, né? Então, 6 de um lado, 6 à esquerda, 6 à direita. Então, você vê que aparece o 6. Então, você vê uma coisa que é de marcar e de identificar. É uma tecnologia de identificação aplicada a coisas, né? E essa coisa já está muito mais evoluída hoje. Mas, então, me chamou a atenção nessa tecnologia o seu objetivo, que é identificar, né? Então a besta, ela quer colocar uma marca nas pessoas para identificá-las como dele, e quem fizer isso perde a salvação, deixa de ser humano, como a besta, perde o livre-arbítrio, tá?
quem propôs esse código de barras, né, como ele é usado, foi a IBM. Olha só o ano, 1969. É o 6 e o 6 de cabeça para baixo, né? Aparece os três aí. E justo quem? A IBM. Você sabe como nasceu a IBM? A IBM foi criada para marcar pessoas por encomenda do homem vil do nazismo, tá? A IBM surgiu, né, para isso. Ela foi criada para isso. Se você duvida, você pode ler esse livro, a IBM e o Holocausto, tá? Então, o homem vil do nazismo não tatuou, nessa marca não sai. Então, os sobreviventes do Holocausto que foram tatuados com essa marca, eles têm essa marca na mão, no braço, né? Até hoje, né? Então, a IBM nasceu, ela foi criada para isso. E esse código de barras foi criado por ela também. Esse é o que foi aprovado, tá? 1969, você vê que tem 12 dígitos, né? 6 e 6, tá? Você tem uma tecnologia mais avançada ainda, que é o RFID, tecnologia de identificação. Traduzindo, é identificação por radiofrequência. São as etiquetas inteligentes. Eu lembro que eu criei um curso na Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, e fui a primeira professora desse curso, Tecnologia da Informação. E eu já falava, isso não existia ainda, né? Os meus alunos, era um projeto, e hoje tudo isso já é real, já está funcionando. Né? Você entrar no mercado, né, passar com seu carrinho, e você não vai ter que passar nada no caixa, né? Passa por um identificador, tudo já foi identificado ali, não tem que tirar nada, tudo já é real hoje, tá? Então são as etiquetas inteligentes. O que é isso? É uma tecnologia de leitura, né, onde você tem um transponder, que é um chip, né, onde ele manda um sinal para um leitor, e esse leitor vai mandar um sinal para uma central, né, um software que vai estar coletando esses dados. Então você tem isso em peças de roupa, né? Então a loja sabe que a roupa não está mais no estoque, mas o problema é a etiqueta continua funcionando na sua casa. Você põe na máquina de lavar e ele está contando, está enviando informações, né? Quantas vezes, né, a roupa foi para a máquina de lavar? Você não acha isso um absurdo? Eu acho. Acho uma invasão de privacidade assim absurda. E é tão curioso se você olhar nas smart tags, né, que vem nas roupas, aparece uma mão com um círculo assim, né? É uma etiqueta branca, né, de plástico assim, tem um chip lá dentro, e fora tem essa marca, né, uma mão assim, com um círculo assim. Interessante, você acha que é por acaso, né? Você vê que são tecnologias que estão convergindo. Tinha um projeto aqui no Brasil, pelo jeito não vingou, né, onde todos os carros já iam sair de fábrica com essas smart tags. Então ele é rastreado, né, você está na garagem da sua casa, ele está enviando informação, você está andando, está enviando informação. Então no caso de ser, por exemplo, um criminoso, né, roubou seu carro, né, pode travar o carro, né, com isso, e você tem as aberturas, né, as cancelas eletrônicas funcionando com isso também, né? Então o carro chega, né, já tem uma cancela eletrônica que abre e tal, tudo com as smart tags. Qual que é o problema disso? Você está sendo rastreado, né, e travado por um governo tirano, que é o que mais tem nesse planeta. A gente acabou de falar aí de um país onde você não pode ter Bíblia nem dentro de casa, você não tem direito a nada. Então, não estão as coisas caminhando para um controle total. Você tem aí o chip do boi, né? Você põe na orelha, né? E ele fica enviando informações e tal. Mas essas coisas aplicadas em pessoa, né, você vê que vai convergindo para isso. Olha com essa pandemia aí do Covid-19. Eu entrei no mercado e ele estava falando, evite dinheiro, pague com o celular, não toque no dinheiro. Então você vê as coisas convergindo para que você, né, use as coisas dessa forma virtual, cada vez mais, né? E no fim vai ser controlado por um computador único no mundo, centralizando todos esses dados sobre você, né? Eu não quero estar mais aqui, né? Não quero ver isso. Pneus, né? Pneus com etiquetas inteligentes.
fica enviando informações lá do gasto do pneu, né, quantos quilômetros rodou, temperatura, né? Então é assustador você ter um controle assim, nesse nível, né, sobre a sua vida. Coisas que o nazismo fez, coisas que a Venezuela copiou também, não é? Então o nazismo, ele fez isso, né, para que ele tivesse controle de que você não estaria dando comida para judeu, porque eles não davam carteira de trabalho para o judeu. Os judeus foram demitidos das universidades onde eles davam aula, não podiam entrar nas universidades, não podiam entrar mais em restaurante e não podiam trabalhar. Então, para que eles controlassem que alguém não estava dando comida para eles controlavam a quantidade de comida das famílias, né? Então eles davam cartões para elas. Você pode quantos tem na sua família, então você só pode comprar tanto de trigo, tanto disso, tanto daquilo. Na Venezuela não fizeram a mesma coisa e olha o caos que virou a Venezuela, né? O Brasil está cheio de venezuelano fugindo de um país onde não tem condição mais de viver, que se tornou um país totalmente tirano e opressor. Então imagina quando... E tudo isso, né, são faces da besta, é ela própria, né? Então onde ela consegue dominar, ela está dominando. E ela quer o mundo todo, tá? Então, né, você tem um sistema, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, você tem um sistema anti-Deus no mundo convergindo para isso, né? Esse George Soros, né, esse magnata aí, que eu não quero nem saber de onde vem o dinheiro dele, não me cheira coisa boa, né? Mas ele escreve isso claramente, né? Que ele está patrocinando uma nova ordem mundial, né? Você tem aí gente famosa investindo dinheiro para promover o que na verdade é uma palavrinha: controle, tá bom? Então assim, eu só queria então mostrar que a gente tem uma tecnologia que está convergindo dia a dia aí, né, com identificação facial, né, para abrir portas, para acessar seu celular, né? Então a gente tem uma tecnologia que está convergindo. Não é ainda. Quando chegar o que for, eu não estou dizendo é um chip que vai ser subcutâneo, eu não sei, eu só sei que essa tecnologia é uma tecnologia invasiva, né? E eu já vi gente escrevendo que vai ser uma coisa voluntária, essa marca, você quer, você não quer. Não vai ser nada voluntário, né? Satanás não trabalha com isso. Satanás é um opressor, é um tirano. Quem escreveu isso não sabe como funciona o satanismo, né? Você tem pessoas que são sequestradas e obrigadas, né? Ou você entra ou morre, né? Então, pessoas, né, que testemunharam essas coisas, ou quem foi vítima disso, né, escreveu sobre isso, né? Então não tem nada de voluntário, é uma coisa imposta e no engano, né? Só que os que não estiverem dormindo não serão enganados. Se apegue com a verdade, né? Porque Satanás é o pai da mentira. Tudo que é tirania, tudo que é mentira, tudo que é opressão, não vem de Deus. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, é o que diz a palavra de Deus. Quando começa essa opressão, essa coisa, é óbvio, é Satanás que está por trás. Como é que a gente vence? Com jejum e com oração, certo? Que o Eterno te abençoe e te guarde, e que te dê a paz, e sorria para você. E com esse estudo de hoje, já está bem mais fácil, né, para você seguir adiante em todo o restante do livro de Apocalipse. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.